Boa tarde a todos. Eu sou a Mariane, sou assistente social do município de Penápolis. Estamos dando início hoje a mais uma live da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Prefeitura Municipal de Penápolis. Estamos com o tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Falar é a melhor opção. E temos hoje como convidado o Dr. Francisco Roberto Gude Lima Mendes. O Dr. Francisco é médico psiquiatra do Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de Penápolis. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa live. Doutor, eu gostaria de começar pedindo para o senhor falar um pouquinho o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização da população em torno do tema suicídio, que é uma prática geralmente associada à depressão. É divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Centro de Valorização da Vida. As instituições também contam com ajuda individualmente. O mês de setembro foi escolhido porque no dia 10 de setembro que se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aí tem uma história, por que acontece em setembro e por que esse dia 10 de setembro e por que o mês de setembro tem como característica a cor amarela. Então nós vamos contar uma historinha rápida de que em 1994, o americano Mike M., filho do casal Daley e Darlene M., suicidou-se com apenas 17 anos. E Mike era conhecido assim por ser uma pessoa boa, pessoa caridosa, pessoa muito educada, muito estudioso, pessoa muito bem, bons amigos. E ele sozinho conseguiu restaurar um automóvel Mustang 1968 e pintou o carro de cor amarela. E aqueles que conviviam com o Mike não viam sinais de angústia. Ele não dava nenhuma demonstração de que pudesse estar tão deprimido e tivesse alguma intenção de suicídio. Então, no dia do funeral, a família e os amigos colocaram numa cesta cartões e preso com a fita amarela. E no cartão estava escrito: se você precisar, peça ajuda. Aí, então, esses cartões com a fita amarela, né, se espalharam pelos Estados Unidos, pelos outros estados e tudo. E foi, então, crescendo, né? Aquela ideia. Teve alunos que entregavam para o professor, que era uma coisa espetacular, né? Dizendo das dificuldades dele e tal, e falando em suicídio. E esse professor, então, ia procurar tomar alguma providência para ajudar esse aluno. Então a coisa foi crescendo de um jeito que em 2003 a Organização Mundial de Saúde decretou o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar essa campanha. No Brasil, essa campanha teve origem em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. As primeiras atividades da campanha aconteceram em Brasília e no ano seguinte outras regiões também aderiram ao movimento. E a questão mais válida com a criação do Setembro Amarelo foi reforçar a importância do diálogo, quebrando o tabu sobre o assunto e ajudando quem está mais vulnerável.
Se alguma pessoa próxima está sofrendo com algo e você está notando uma diferença nas palavras e atitude, chame ela para trocar umas ideias, para conversar. Procure escutar bastante mesmo essa pessoa. Mesmo que ela, a princípio, tenha dificuldade e não queira dizer nada, não queira se expor, mas você vai continuar insistindo com jeito, com paciência, tá? Até que você possa conseguir que ele abra o jogo, que ele fale sobre si mesmo, que ele diga que não está bem, até que ele vai chegar ao ponto de dizer que realmente está pensando em suicídio. Doutor, pensando em todo esse problema que a gente vem vivenciando no mundo, e especialmente no Brasil, em decorrência da pandemia, né, do novo coronavírus, onde muitas famílias estão passando por problemas de relacionamento, né? E muitas pessoas estão precisando de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. Diga para mim, qual que é o tamanho, a proporção desse problema, o tema suicídio? Eu acabei de ver que não houve um aumento significativo de suicídios na pandemia. Então, desde o ano de 2020 até hoje, mesmo no início desde o mês de dezembro do ano passado, a gente então não teve notícias de que houve aumento de suicídio. A gente percebe, e é público e notório, e a gente que está sempre com os psicólogos e os psiquiatras, os colegas, que os consultórios realmente aumentaram a procura. Os consultórios estão assim muito solicitados para tratamentos psiquiátricos, não só de adultos, idosos, como também de adolescentes. E a tônica é depressão, ansiedade, transtorno de pânico, alguns casos de abuso de drogas, né? Alcoolismo. Então, a gente tem notado que a procura pela saúde mental aumentou nessa época da pandemia. Certo. Doutor, e quais são os fatores que levam a pessoa a cometer um suicídio? Bom, são vários fatores de risco para o suicídio, né? E é uma coisa difícil. Vamos dizer que prevenir suicídio não é uma coisa tão simples, que são várias pessoas que têm vários modos, vários comportamentos, quando eles estão numa situação de uma depressão grave, de muita ansiedade, que eles estão basicamente sem esperança, que é a palavra-chave de todo suicida. Eles começam a perder a esperança, eles não têm mais visão de futuro. Eles acham que não conseguem mais nada, né? Eles acham que ali acabou para ele. Ele não tem mais o que fazer. Nos jovens a gente percebe muito nitidamente que eles começam a ter a visão da realidade do mundo. Até então eles eram, vamos dizer, apadrinhados, tem os pais que resolvem para eles, que dão os dinheiro para eles, que fazem tudo por eles. Eles estão numa vida muito tranquila, né? Quando estão num lar bem estruturado, eles não têm grandes preocupações, não têm, né, muito como se deprimir, ou se chatear, ou perder sono, ou ficar pensando muito na vida. Aí, quando eles começam a pensar em vestibular, já é uma grande dificuldade, começam a pensar em entrar numa faculdade, e que faculdade ele vai fazer, que profissão ele vai seguir, que seria uma decisão importante, porque ele vai seguir essa profissão pelo resto da vida. Então, começa ele a ficar confuso. Ele tem dificuldade de se acertar, se resolver. O pensamento dele começa a entrar num emaranhado tão grande, começa a girar em círculos, ele fica sem saída. Ele não vê perspectivas, né, de sair daquilo, de melhorar. Então,
ele, nessas horas que ele começa, às vezes dá sinais, né, de que ele não está bem. Ele começa a se isolar, ele começa a parar de, por exemplo, fazer coisas que ele gosta, parar de ir ao jogo de futebol, parar de ir ao clube, ou de encontrar com a turma, de participar das festinhas, né? E aquilo começa a chamar atenção. Ele não consegue disfarçar. Ele começa a se modificar. Ele não é mais o mesmo. Essa hora que é muito importante. Mas todo mundo deve ir procurar ajudar. Ajudar no sentido de conversar muito, é o que ele muito precisa, de uma atenção, de uma conversa, de alguém de confiança, que ele possa extrapolar aquilo que ele sente, aquilo que ele tem dentro dele mesmo. E isso pode ser feito não só por profissionais, pode ser começado em casa, com pai, mãe, irmãos, amigos, que vai chamar o adolescente ou a pessoa que está com as grandes dificuldades para uma conversa. Nada mais que isso. Uma conversa só os dois, por exemplo. Né? Sentar numa sala, numa cadeira, num banco, um jardim, uma praça, que seja, e vamos conversar. Então, fulano, o que está acontecendo? Por que você está mudando? Você não era assim e tal, né? No começo ele vai dizer, não tem nada, está tudo bem comigo, né? Porque realmente eles tendem a evitar, né? Eles tendem a dissimular. E aí tem que ter aquela paciência. Tá? Eu falo, não, mas algumas coisinhas estão assim, assado e tal. Por exemplo, foi aniversário do nosso amigo lá e você não foi. Você ficou em casa, fiquei sabendo que você estava em casa, que você não foi, ficou vendo televisão, não quis ir e tal. E vai, então, chegando nele, né? Aos pouquinhos, com cuidado, tal, né? Sem chocar. Outra coisa muito, muito importante. Nunca, jamais, ninguém deve desdenhar ou diminuir os sentimentos dele, aquela depressão dele, aquela ideia dele de suicídio. Não, você tem que simplesmente valorizar, sim. Tudo que ele falar sobre isso, não é falar, não, vou falar com os outros, com os amigos. Não, ele está querendo aparecer, querendo se mostrar. Então, ele não está querendo morrer nada, não. Doutor, só pegando o gancho no que o senhor acabou de dizer, a gente ouve muito falar que a pessoa que fala em suicídio, ela está falando só para chamar atenção. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito e muito perigoso. Nunca, jamais, alguém pode dizer que aquilo ele está querendo fazer para chamar atenção. Isso é um erro extremamente grave. Isso pode fazer com que ele perca a confiança, aí ele vai se afundar mais ainda na depressão, porque ele já está se sentindo desvalorizado, diminuído, se sentindo deprimido, angustiado, sem saída para os problemas que ele mesmo tem. E uma pessoa falar, ou ele ficar sabendo que alguém falou isso, pesa demais contra a possibilidade de recuperação dele. Então, nunca, por mais bobo que seja, por mais que... Não, ele passou uma faquinha no pulso e tal, e fica falando, e que toda hora que vai morrer, que não sei o quê, que não tem mais nada na vida. Então, a pessoa fala, então, como aconteceu um caso, vamos dizer, que eu estou me lembrando agora, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, na época eu ainda era estudante, quando eu fiquei sabendo que alguns anos atrás, um médico de pronto-socorro, quando chegou um rapazinho lá, tal, que tinha tentado se cortar, alguma coisa assim, cortar os pulsos para tentar se matar, aí o médico de plantão disse, olha, vem cá, não fica vindo aqui dando trabalho para a gente, não. O dia que você quiser se matar, você se joga logo na frente de um trem, já se esmigalha todo e você não vai dar trabalho para ninguém, tá? E fez o curativo e o rapaz foi embora.
Não demorou muito tempo, quando chegou a notícia de que realmente ele fez isso. Ele se jogou na frente do trem mesmo e morreu. Então, isso ficou uma história assim clássica de pronto-socorro. E ficou uma história que pesa até hoje em qualquer pronto-socorro que a gente vá. Nunca faça isso. Nunca diminua, nunca humilhe, nunca desdenhe do sentimento de qualquer pessoa que está falando em suicídio. É que sirva como um sinal de alerta, né? Para todas as famílias. Doutor, e se caso alguma família, algum ente da família disser que está pensando em suicidar, né, estiver idealizando isso, o que a família tem que fazer? Aonde ela tem que procurar ajuda aqui em Penápolis? Quando alguém na família ou qualquer pessoa, amiga, fica sabendo que alguém está querendo ou está dando ideias de que pode pensar em suicídio ou tentando suicídio, primeira coisa, conversar muito com ele e nunca deixar ele sozinho. Ele precisa de muita proteção, muita companhia, muita amizade. E as pessoas, vamos dizer, podem até pensar seriamente, e deve fazer isso, se revezar. Hoje ele fica comigo, de tarde com quem, tá, não sei o quê. Mas o pai e a mãe trabalham, e ele vai ficar umas horas sozinho. Então vão escalar um amigo para ir lá com ele. Se ele gostar de jogar uma dama, um buraco, um xadrez, uma coisa que vai entreter, que vai aproximar ele dos outros, e ele vai ter companhia, isso é muito, muito importante mesmo. A importância do apoio familiar, né? A rede de apoio, os amigos, vizinhos, né? Quem puder dar uma atenção especial quando acontecer esse tipo de coisa, né? Isso. Agora, em relação à sua segunda pergunta, aqui em Penápolis, a gente tem, praticamente no Brasil todo, o Centro de Valorização da Vida, né? Que é um órgão que é 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então, numa situação de emergência, então fazer contato. Contato que sempre vão escutar quem está precisando, realmente, com essa dificuldade toda da vida, com essa depressão toda. Eles sempre vão encontrar uma palavra de apoio, de orientação, e ele acaba, pelo menos, naquele momento, se acertando, diminuindo aquele impulso, né, para cometer algum tipo de ação contra ele próprio. E tem aqui, como nós fazemos parte, né, o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E a gente, então, estarei com uma equipe multiprofissional de psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, e pessoas altamente interessadas em ajudar e tentar, vamos dizer, devolver aquela força de vida que todo mundo tem que ter. O senhor falou do Centro de Valorização da Vida, é através do telefone 188. Isso. A pessoa pode ligar 24 horas por dia, né, e é feito um trabalho voluntário de apoio emocional. Né, eles vão estar ouvindo, pegando todas as queixas e oferecendo o apoio emocional necessário. Mas é muito interessante, né, toda essa rede, todo esse apoio que é oferecido às pessoas que estejam passando por essa situação. Porque a emergência não tem hora, né? Então, de repente, o CAPS não está funcionando naquele horário, quando ele chega num sábado, num domingo, num feriado, num dia de madrugada. Então, o CVV está lá pronto para escutar e dar aquela força que a pessoa vai precisar para sair daquela crise dela, né? Muito bem, a gente está encerrando o tempo e assim, eu gostaria muito de agradecer ao doutor pela disponibilidade, essa parceria é muito importante para nós. Gostaria de agradecer ao Fábio Ribeiro da Silva, que é o chefe do CAPS, que também nos atendeu
muito bem, né, sempre receptivo. Eu gostaria de agradecer a enfermeira Simone Galves, que ela realizou o nosso jornal virtual no mês de setembro. E agradeço a todos pela participação e acompanhamento na nossa live Setembro Amarelo. Muito obrigada a todos.